O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos: a nós descei divina luz. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós na primeira leitura escutamos dizendo: vi sair água do lado direito do templo, e todos os que esta água tocou foram salvos. Na segunda leitura, São Paulo nos disse que nós éramos santuários de Deus. E no Evangelho nós escutamos Jesus indignado com o que tinha virado o templo que foi dedicado a Deus. Portanto, hoje nós damos uma pausa nos domingos do tempo comum, para as crianças se lembrem. Tempo comum é quando o padre usa o verde. Hoje o padre está usando o branco com o dourado para lembrar da festa que nós celebramos hoje. Nós celebramos a mãe de todas as igrejas, que é a Basílica de São João do Latrão, onde o Papa Leão governa Roma e governa o mundo todo. Então hoje nós celebramos essa festa importantíssima na vida da nossa igreja. E nós lembramos, quando nós escutamos na primeira leitura, que nós também somos templos de Deus. Quando nós, pelo batismo, somos enxertados no sacerdócio de Cristo. Quando nós colocamos a nossa cabeça ali na pia batismal, aquela água que nos lava, nos sepulta, nos enterra com Cristo para uma vida nova, porque Cristo, pelo batismo, nos torna participantes do seu sacerdócio, da sua filiação, e nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Portanto, quando nós somos batizados, nós nos tornamos também templo de Deus. Então hoje nós não estamos apenas celebrando uma igreja, uma construção de tijolos. Nós estamos celebrando também que a partir desse templo visível, nós, filhos de Deus, somos colocados no templo que é o corpo místico de Cristo. Então nós fazemos parte
desse corpo. E o templo é o sinal visível da misericórdia de Deus por cada um de nós, onde as pessoas, os filhos de Deus, se reúnem para adorar o Deus da vida. Portanto, o termo basílica, como eu disse, lá é anterior à nossa realidade de igreja. Basílica significa do latim, casa do rei, onde o rei se reunia com seus súditos para mostrar o seu poder. E agora, para nós, basílica é onde o nosso rei de nós, para nós se oferece. Nosso rei que se faz Eucaristia para cada um de nós. Portanto, esse termo foi, de fato, ganhado um novo significado a partir de nós, cristãos católicos. Portanto, celebrar a Basílica de São João do Latrão é celebrar a nossa vida, a nossa fé. E nós escutamos na primeira leitura esse rio brotando do templo. E esse rio para nós são os 7 sacramentos da igreja. Pelos sacramentos nós nos tornamos esse templo de Deus. E nós escutamos também São Paulo nos dizer na segunda leitura que nós somos santuário de Deus. Nós temos um corpo e esse corpo deve ser santificado. E como que o corpo é santificado? Pelo batismo. E como que ele é santificado constantemente? Depois que a gente entra para a catequese, a gente recebe a primeira Eucaristia, depois a gente recebe a crisma. Nós estamos ali enxertados nesse corpo de Cristo. Mas, vez ou outra, o pecado nos visita. E quando o pecado nos visita, nós profanamos o templo nosso, que é consagrado a Deus. Portanto, eu acho que vocês lembram que dia 19 de janeiro esta igreja matriz foi dedicada. Veio o bispo aqui, ele ungiu esse altar, ungiu essas paredes, por isso que essas cruzes aí, que simbolizam os 12 apóstolos. E quando se dedica uma igreja, ela se torna totalmente de Cristo. Se acontecer que Deus nos livre uma profanação nessa igreja, se alguém vier aqui roubar a Eucaristia para fazer coisa errada, se alguém aqui fizer alguma coisa que fira o corpo de Cristo, se subir no altar, fazer algum gesto obsceno, se profanar esse templo, o bispo precisa voltar aqui e fazer novamente a dedicação desta igreja. Se com a igreja precisa fazer isso, imagina com nós, que somos templos de Deus pelo batismo. Se a gente comete um pecado, eu tenho o sacramento da confissão que vai me colocar de novo em comunhão com Deus, que vai me colocar de novo dentro da vida da igreja. Portanto, pela confissão, eu consigo me tornar novamente sadio. Se eu me desacralizo, se eu perco a minha sacralidade, se eu perco a minha santidade com o pecado, com a confissão, eu me torno novamente morada digna de Deus. Portanto, é totalmente relacional a festa que hoje celebramos com a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Portanto, não permitamos que o pecado, ele nos contamine a ponto de profanarmos Deus, que está dentro da nossa vida. E agora chamar um pouquinho aqui à frente as nossas crianças. Pode sentar. Todo mundo recebeu água benta na cabeça? Sim? Recebeu? 2 vezes? 1 vez? 3 vezes? 1? 2? Então tá bom. Então, hoje, como o padre explicou, nós celebramos a Basílica de São João do Latrão. Basílica é uma igreja que fica lá em Roma. Então, mesmo a gente não estando lá, uma igreja tão longe, nós lembramos dela, porque nós também somos igreja lá dentro de casa.
Você se torna igreja quando você, lá dentro da sua casa, junto com seu pai e sua mãe, você reza, né? Quando vocês têm o momento de oração de vocês. Se vocês olharem para trás nas paredes da igreja, vocês estão vendo umas cruzes pretas lá na... Estão vendo? Sim. Se vocês contarem, são 12 cruzes que estão na igreja. Essas 12 cruzes, elas representam os 12 apóstolos, né? Os homens que morreram por Jesus aqui na terra. Morreram doando o seu próprio sangue para Jesus. Então, quando essa igreja foi dedicada, o bispo, né, colocou óleo nessas cruzes em todas as paredes. E aqui, se vocês verem o altar, tá vendo aqui debaixo do forro? Tá vendo que é uma pedra? Tá vendo? Então, debaixo dessa pedra foi colocada para essa dedicação. E dentro dessa pedra tem um buraco, e dentro desse buraco tem a relíquia de 2 santos que estão aqui, né? Santos que deram a vida por Jesus, mais ou menos no ano 300 e no ano 400. Se eu não me engano, um é Santo Hipólito e é um outro santo que eu não me lembro o nome. Estão aqui, neste altar dedicado. Então, quando nós entramos na igreja, nós sabemos e temos a consciência que Jesus está aqui. Porque a igreja foi dedicada, o bispo lambuzou essa pedra de óleo consagrado a Deus, e aqui em cima desta pedra ele colocou um incenso. Vocês já viram um incenso? De vez em quando na missa, que sai fumaça? Já, né? Então, foi colocado um incenso aqui em cima. Enquanto esse incenso era queimado, nós cantávamos a ladainha de todos os santos para falar que esse templo é um templo dedicado a Deus, e não a outra coisa, é um templo dedicado a Deus. Se nesta igreja nós tivemos esse zelo de fazer isso, imagina vocês na casa de vocês. Então é muito importante para que vocês continuem sendo morada de Deus, rezar todos os dias, participar da missa aos domingos. Quem aqui está na escola? Na escola, fazer aquilo que precisa ser feito, fazer a vontade de Deus na escola. Se o coleguinha está tirando a minha paciência, eu vou xingar ou bater nele? Não. Você vai respirar bem fundo, assim, ó. Aí você respira fundo, vai, respira. Aí você conta até 10. 1, 2, 3, até 10. E aí você fala assim: Jesus não faria o que eu estou com vontade de fazer. E aí você não faz. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício, em vez da gente fazer vingança, em vez da gente falar um palavrão para o coleguinha, uma palavra feia, a gente vai olhar ele com misericórdia. Porque Jesus foi pregado numa cruz. Imagina se ele fosse revoltar com todos nós porque pregaram ele na cruz, ele que foi Deus. E o que ele falou? Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo. E aí Deus Pai perdoou todos aqueles que colocaram Jesus na cruz. Então nós, na nossa vida, precisamos ser bons. Sendo bons, eu vou estar alegrando Jesus que morreu por mim e depois ressuscitou. Amém? Sim. Tem 2 santos aqui, a relíquia deles, um pedacinho do osso de cada um. Entendeu? Isso. Então, naquela cruz lá atrás, está escrito A e embaixo Z. O A não é o início do alfabeto? E o Z é o quê? O Z é o final. É para dizer que Jesus é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Ele é tudo. Entendeu? Ele é todo o alfabeto. Ele é tudo na nossa vida. Está esclarecido? Amém?